Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos de novo começar nossa aula porque eu tinha apertado para cancelar e a outra vez a canetinha não funcionou, tá certo? Mas é assim mesmo, tá bom? Então deixa eu testar logo a caneta pra gente começar a conversar. Tranquilo. Avisando aqui a você que nós temos um grupo exclusivo de direito administrativo, é um grupo no Telegram. Lá todo dia você vai ter material gratuito, vai ter questão comentada em vídeo, tem questão escrita, tem teoria, tem tudo que você possa imaginar, é tudo gratuito. Depois não vai chegar o boleto na sua casa para você pagar, não se preocupe. E se quiser fazer parte, basta procurar aqui na descrição desse vídeo, você vai ter o link, basta clicar que você vai ser remetido direto para esse grupo. É um grupo do Telegram. Não fez um grupo do WhatsApp, porque o WhatsApp, quando você entra, você tem acesso dali para baixo. E aí, como a gente já tem muita coisa no grupo do Telegram, não vale a pena eu jogar para um grupo do WhatsApp e todo mundo que entrar eu ficar atualizando, tá certo? Então lá você pode rolar para baixo, vai para cima, né? Para ter acesso à primeira aula, ao vídeo 1, à questão 1, e tem muito material. E todo dia eu tô perturbando você com mais questão, mais material, tudo gratuito, tá bom? Então, se você não quer ter sossego, você não quer ter paz na sua vida, se você quer estudar para concurso focado, entra no grupo que lá tá todo dia, eu tô lá, né? Dou um bom dia aí, questão, dou uma boa tarde, tem vídeo, manda o áudio, tá estudando, como é que tá as coisas por aí? Então é para você não ter sossego, tranquilo? Basta clicar que você já vai ser remetido direto pro grupo. Só vai ter o grupo do Telegram, tá ok? Tranquilo? Vamos trabalhar? Então vamos aqui, ó. Vamos conversar sobre a improbidade administrativa. Então, o que é essa improbidade administrativa? A improbidade administrativa é quando existe uma sanção, existe uma punição para o agente público. Por quê? Porque ele fez alguma coisa errada. Se tivesse feito certo, não estaria passando por isso, né? Então, vamos aqui, ó. Os agentes públicos, né, têm essa previsão de sanções, seja por atos ou por condutas que ele tenha causado uma improbidade administrativa. Mas não se preocupe não que a gente vai ver o que é. A probidade. O que é... Para você entender o que é improbidade, você tem que saber primeiro o que é a probidade. Probidade é quando aquela pessoa é proba, ela é íntegra, ela está exercendo as coisas de acordo com o seu sentimento, com sua razão de fazer a coisa certa, tá certo? Então, o que há de caracterizar a conduta e os atos das autoridades e agentes públicos, então eles têm que ser probos, aparecendo como um dever que decorre do princípio da moralidade administrativa. Então, se você já assistiu às aulas sobre os princípios, dos princípios da administração pública, que estão no artigo 37 da Constituição Federal, ele fala o seguinte, que no artigo 37 da Constituição Federal, ele traz os princípios administrativos. E lá você vai ver que o agente, a administração pública, ela tem que caminhar de acordo com a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas o que traz aqui é a moralidade. Independente de ser aquele ato legal, ou seja, dentro da lei, ele esteja bem direitinho dentro da lei, se não obedecer o princípio da moralidade, não for um ato moral, não há por que ser feito. Por quê? Porque se o agente comete um ato desse, ele está sendo, não está sendo, né? Se ele faz um ato contra a moralidade, ele é um ato imoral. Então, ele vai causar a improbidade administrativa. Mas aí, se a gente for trabalhar por essa linha, ela fica muito em aberto, não é verdade? E aí você não tem uma coisa determinada, fixa, para você entender esse princípio da moralidade, da probidade também, né? Versus a improbidade. Então, entenda que quando a gente falar de improbidade administrativa, é a improbidade versus o princípio da moralidade. Tranquilo? Então, vamos aqui, ó. O que mais que a gente tem? Então, na linguagem comum, para você ficar bem claro, para a gente entender o que é a improbidade, na linguagem comum, a probidade, aquela pessoa que é proba, ela é uma pessoa honesta, ela cumpre com sua honradez, integridade de caráter e também a retidão.
É uma pessoa que ela diz assim, olha, eu estou dando a minha palavra. Pronto, você não precisa que ela assine um papel, você não precisa que ela vá no cartório, que ela reconheça firma, nada. É a pessoa que tem a sua palavra. Então, a gente precisa entender, a gente como cidadão, a gente tem que ver que a administração pública, ela necessariamente, ela tem que ser proba, íntegra, porque a gente não pode ficar a qualquer passo que a administração pública dê, através de seus milhões de agentes, a gente ficar, será que está certo? Será que isso é legal? Será que está contra a lei? Ninguém anda se for desse jeito, né? Então a gente já entende que a administração pública está de acordo com a lei, tá certo? Então, seguindo aqui, ó, a improbidade, ela tem um sentido, esse sentido mais forte de uma conduta. Então, ó, a improbidade administrativa tem um sentido forte de conduta que lese o erário público. Então, ele vai lesar o erário público, ele vai tirar de forma, né, surrupiar, tá certo? Seja, né, que importe o enriquecimento ilícito desse agente, algum proveito próprio ou então de outra pessoa. A pessoa é, né, um concursado, passou um tempão com a bunda na cadeira estudando, passa no concurso, vai lá e passa por nomeação, pela posse, entra em exercício, tudo, aí começa a trabalhar, aí vai fazer uma besteira dessa. Às vezes, em proveito de outro, não é nem dele. O proveito não é nem pra ele, é pra outra pessoa. Ah, mas eu fiz pra ajudar ali fulano, né? E aí, quem perde é ele. No exercício de seu mandato, cargo, função, emprego público, embora existam outros casos que não tenham uma lesão direta ao erário. Por exemplo, na fraude à licitude de um concurso público. Não tem uma lesão direta, tá bom? Aquela lesão direta, ele não arrancou nada, ele não tirou, por exemplo, o computador. Aqui eu peguei, eu tô sem o celular aqui. Mas, por exemplo, ele não levou o computador para casa, que é uma lesão direta. Ele arrancou algo do erário público, ou tirou um dinheiro. Na fraude, a licitude de um concurso público, existe a lesão, mas ela é indireta, tá bom? Por quê? Porque a pessoa que frauda para entrar no concurso público, ela não está, né, apta para exercer aquele cargo. Ela não estudou tanto quanto você para fazer parte da administração pública. Então, ela está tirando a vaga de alguém. Então, indiretamente, ela está, sim, lesando, tá ok? Então, seguindo aqui, ó. Uma das hipóteses de sanção à improbidade administrativa, ela é prevista na nossa Constituição Federal. Como você sabe, o direito administrativo, nós não temos uma lei específica, né, única, um código unificando o direito administrativo. Mas nós temos várias leis esparsas e nós sempre focamos na Constituição Federal, porque a Carta Magna é ela que vai nos dizer o caminhar, tá bom? Então, vai ter uma previsão na Constituição Federal que indica como passíveis de processo por crime de responsabilidade quem? Os atos, né? O quê? Os atos de quem? Do presidente da República, que atentem contra a probidade da administração. E aí muita gente fica discutindo se o ato do presidente está de acordo, não está, se está certo, se está errado. Gente, é só observar a administração pública. Lá no seu artigo 85, inciso 5, ele vem falar de atos que o presidente, ó, tem uns cabelinhos aqui, do presidente, se ele está fazendo de acordo ou não, se ele está obedecendo à Constituição, se ele está seguindo os ditames corretos, se é um ato de improbidade ou não, tá bom? Então a gente observa a Constituição sem, né, direcionar para nomes, tá ok? Porque nosso foco aqui é estudar, não é fazer confusão, não. Então, vamos lá. Antes da Constituição de 88, a gente tinha uma lei, que era a Lei 1079, de 1950, que estava em vigor, já indicava essa improbidade como um crime de responsabilidade. Então, o crime de responsabilidade, ele não é novo. Ele nasceu em 1950, que a gente tem conhecimento, que é esse ideia que eu estou trazendo aqui para você. Então, desde 1950, a gente já sabe que agora nós sabemos que já existia essa lei, ela já indicava a improbidade como um crime de responsabilidade. De quem? Do nosso presidente da República.
dos ministros de Estado, dos governadores e secretários estaduais. Então, as pessoas focam muito no presidente da República porque ele está, né, no patamar mais alto do poder executivo. Mas nós temos também os governadores, que está no poder, né, nesse poder executivo estadual. Nós temos os prefeitos, nós temos ministros, secretários, entre outros. E, né, por seu lado, a Constituição Federal, no seu parágrafo 4º do artigo 37, que o artigo, quando a gente começa a falar do artigo 37, é onde a gente começa a conversar sobre a administração pública dentro da Constituição. Aí, no parágrafo 4º, ele prevê para os atos de improbidade administrativa, mas não aponta, sem apontar os sujeitos ativos, prevê o quê? Suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Esse ressarcimento ao erário é para você devolver aquilo que você tomou para si ou para outrem, tá certo? Na forma e gradação indicadas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, há muitas situações onde o agente que causou, né, o crime, que vai receber alguma sanção, muitas vezes ele pode ser punido na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa, tá certo? Então, ele vai responder nas 3 esferas. Não, e elas são independentes, tá ok? Vamos lá. Por mencionar a perda da função pública, supõe-se que os destinatários da norma sejam apenas os agentes públicos, embora a lei, né, que a gente falou, alcance também alguns agentes privados. Já na nossa lei 8429, que é de 92, ela já veio depois da Constituição Federal, ela também teve algumas alterações posteriores. Então, assim, não só aquele que faz parte da administração pública, como o terceiro também, tá certo? Mas a gente vai ver isso de forma bem tranquila. A perda da função pública vai ser para quem? Para quem tem função pública, certo? Mas as outras sanções vão alcançar os terceiros que participaram desse ato criminoso. Então, vamos lá. Alguns aspectos da referida lei são indicados a seguir. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Depois de mencionar o artigo 1º caput, os atos de improbidade administrativa de qualquer agente público, servidor ou não, ele também inclui nas suas disposições aquele que, mesmo não sendo agente, que é isso que eu estava falando para você, se ele induzir ou concorrer, ele não precisa efetivamente participar, mas se ele induzir ou então ele concorrer para a prática de um ato de improbidade, que é o ato criminoso, é o ato errado, incorreto, ou dele se beneficiar. Se ele tiver qualquer benefício desse ato, ele vai estar lá também, tá certo? Sob qualquer forma, direta ou indireta. Então, aqui, a lei, ela tenta amarrar. Então, ela diz assim, seja servidor público ou não, certo? E ainda que não sendo servidor público, se ele induziu ou concorreu para aquele ato, para aquela prática, né, incorreta, errada, ou então se ele se beneficiou, ele nem induziu, nem concorreu, nem era agente, mas ele teve um benefício, ele estava ciente de que aquele benefício era incorreto, era errado, seja de forma direta ou indireta. Está lá no artigo 3º no seu caput. Então, a lei, ela se aplica sim aos agentes privados. Por quê? Porque não são os agentes públicos, então são os agentes privados. Se eles de alguma forma participarem, eles vão ser penalizados por isso. Cadê que eu pulei? Pronto, né? Vamos para cá. Então, o que vai acontecer aqui? Tem a controvérsia sobre a aplicação dessa lei aos agentes políticos. E não existe até o momento uma diretriz pacífica que tenha saído lá do Poder Judiciário. Então, ainda tem uma confusãozinha, né, para variar, uma confusão lá no Poder Judiciário para dar um direcionamento em relação aos agentes políticos. Para a gente conseguir entender, esse direcionamento que eu trouxe aqui para vocês é da de Pietro, tá ok? Então, algumas linhas de entendimento surgiram, por exemplo, vamos à alternativa que ela trouxe aqui para a gente conversar sobre cada uma. A lei de probidade administrativa, que a gente conhece por LIA, certo?
nossa amiga Lia, que é a Lei de Improbidade Administrativa, ela não alcança o presidente da República, os ministros de Estado, governador e os secretários estaduais e agentes políticos mencionados lá naquela lei 1079, aquela lei de 1950 que eu te falei, lembra? Por quê? Porque lá dispõe sobre os crimes de responsabilidade. Quanto a ato de improbidade, pois esta seria uma lei específica para tais agentes, aplicando-se aos prefeitos por não estarem citados na lei. Olha só o tamanho da confusão, mas não se preocupe não que vai... Toda confusão tem solução, tá certo? Então vamos seguindo aqui. A lei de improbidade, ela se aplica aos agentes políticos, salvo para o caso de sanção de perda da função pública, ou seja, sanção é aquela punição, seja, né, salvo para o caso de perda da função pública e suspensão de direitos políticos, pois tais sanções já teriam a matriz o quê? Penal, já estão lá no Código Penal, já estão lá descrito no Código Penal. E a matéria aqui que a gente está conversando é a Lei de Improbidade Administrativa. E a sua ação judicial reveste-se do que? Natureza civil. Porque não tem natureza penal, vai ser natureza civil. Continuando. Terminou ainda não. Presta atenção. Terceiro, né? Ponto. Letrinha C. Somente o presidente da República não está sujeito à lei de improbidade, que é a LIA. Por quê? Porque lá no inciso 5 do artigo 85 da Constituição, é a única menção da Constituição à improbidade como crime de responsabilidade. Lá no artigo 85, no inciso 5 da Constituição, só fala do presidente da República. Então, só nesse ponto haveria concorrência de regimes e uma dupla sanção. Nesse ponto, quando fala do presidente. Então, para os demais agentes políticos, incidiria o quê? A lei de improbidade. Sobretudo porque o artigo 37, parágrafo 4º, lá no finalzinho, ele diz que as sanções de improbidade administrativa se aplicam sem nenhum prejuízo à ação penal que couber, à ação penal cabível. Cabe a ação penal, pode colocar na ação penal também esta criatura. Então, essa linha revela-se mais coerente à Constituição e à própria lei de improbidade. Acabou? Tem mais. E aí, a gente sabe que, ocorrendo a lesão ao patrimônio público, seja por ação ou por omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, vai haver o integral ressarcimento do dano. Professora, aí como é que fica essa situação aqui, né? Então, a gente viu que existem 3 posicionamentos. No primeiro posicionamento, a Lia, ela diz que não vai alcançar o presidente. Cadê? A Lia não alcança o presidente, nem os ministros, nem governador, nem secretário. Por quê? Porque os agentes políticos estão mencionados na lei 1079. Quanto a ato de improbidade, alcançaria o quê? Aplica-se apenas aos prefeitos, porque aqui você vê que não tem prefeito, ó. Tá vendo? Ele fala de presidente, que é o chefe do Poder Executivo, né, na esfera federal. Fala do governador, chefe do Poder Executivo na esfera estadual, mas não fala do prefeito, que é o chefe do Poder Executivo na esfera municipal. Então, só entraria aqui o prefeito. Nesse segundo momento, que a de Petro ela trouxe esse entendimento, que a lei de improbidade vai se aplicar aos agentes políticos, exceto, né, no caso de sanção, de perda de sanção pública, ou perda de sanção pública, foi mal, exceto no caso de sanção no que se refere à perda de função pública e suspensão dos direitos políticos. Por quê? Porque essas sanções aqui vão estar lá no Código Penal. E a matéria da Lia, né, e sua ação judicial vão ser de natureza civil. Nosso terceiro entendimento é de que somente o presidente não vai estar sujeito à lei de improbidade, a Lia. Por quê? Porque já na Constituição já fala dele. E na Constituição, no artigo 85, inciso 5, a sua única menção é sobre o presidente da República, a improbidade como crime de responsabilidade. Então, nesse caso, haveria uma concorrência de regimes e uma dupla sanção. E para os demais políticos vai incidir o quê? A Lia. Sobretudo por quê? Porque lá no parágrafo 4º do artigo 37, também da Constituição, diz que as sanções de improbidade administrativa se aplicam sem prejuízo à ação penal cabível. E aí vai ser mais coerente a Constituição e a própria lei de improbidade, tá certo? Então, a gente fica com esse ponto aqui, por quê? Porque é o ponto mais
né, menos confuso, é o que vai trazer menos dúvidas. Quando for presidente da República, vai ter que fazer essa análise, porque tem uma concorrência de regime, essa dupla sanção. Não sendo presidente da República, eu vou aplicar tanto a LIA como a própria ação penal cabível. Aqui couber, no caso, eu vou aplicar. Tranquilo? Meio confuso, né? Mas não se preocupe não, que a gente vai resolver questões, vai ficar mais claro, tá bom? E sempre quando a questão traz, ela sempre traz uma linha de um direcionamento que a gente consegue entender, tá bom? A gente consegue observar o que ela está pedindo. Aqui eu tenho para lhe explicar, porque ficou a letrinha B, porque era a A antes da A, tá bom? Mas vamos aqui, ó. Ocorrendo lesão ao patrimônio público, quando é que vai ocorrer a lesão ao patrimônio público? Seja por ação ou por omissão. A ação, eu fui lá e fiz, tá bom? Eu fui lá e causei aquele prejuízo. Omissão é quando eu sei que meu colega está fazendo, eu sei que meu chefe está fazendo, eu sei que meu subordinado está fazendo e eu me calo. Então, por omissão, eu peco, tá bom? Eu peco por omissão. De que forma? Seja de forma dolosa ou de forma culposa. Eu não sei se isso aqui vai dar em alguma coisa, né? Ou então eu sei que é uma coisa errada, eu vou lá e faço. Seja do próprio agente ou então de um terceiro. Nesses casos, vai haver o que? O integral ressarcimento deste dano, tá bom? Então, tem que o dano ser ressarcido. Só dando um pontinho aqui para você, em relação a esse dano, o que acontece? Se o agente, na parte de responsabilidade civil do Estado, se esse agente ele causa algum dano a um terceiro, o agente público causa algum dano a um terceiro, esse terceiro vai entrar com ação contra o Estado, não contra o agente, contra o Estado. E aí o Estado vendo quem foi que causou aquele dano, ele vai sim entrar com ação regressiva, tá bom? Então assim, você vê que os pontos eles se interligam, tá certo? Então em algum ponto a gente vai fazendo essas pinceladas aqui. Essa parte da nossa conversa sobre improbidade administrativa, ela tem os pontos que a gente precisa conversar melhor. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar as questões. Então, nós vamos resolver questões sobre esse tema para clarear as ideias e lá eu termino de tirar as suas dúvidas, tá ok? Então, a gente, se quiser, dá uma pausa agora, toma uma água, respira. Nós já estamos aí com 22 minutos, 23 minutos de aula. Respira, aproveita para dar pausa, entra lá no grupo do Telegram, faz parte do grupo, vê lá a quantidade de material que já tem, e aí você volta para cá que a gente vai resolver as questões juntos, tá ok? Então, até já já!